Aparentemente, o USS Gerald Ford está afundando, mas não da forma que você imagina. Está meio que afundando no próprio esgoto. Há um grande obstáculo na guerra contra o Irã que os Estados Unidos, sob o governo Trump, estão tentando travar. Há cerca de 4.600 pessoas a bordo, que estão lá há quase um ano, e durante esse tempo surgiram enormes problemas de esgoto, que só agora estão sendo relatados. Houve até relatos de que estavam enfiando camisetas nos vasos sanitários, e alguns boatos, talvez de um motim passivo, entre os tripulantes que simplesmente não querem mais ficar no mar. Eles estavam no Caribe, depois tiveram que viajar até o Oriente Médio. Acho que atracaram em Creta recentemente, apenas para descansar um pouco e conseguir banheiros funcionando. Então há uma grande frustração com isso. Essa guerra impulsionada pelo governo Trump, o Pentágono está alertando que não é uma boa ideia. Agora, milhares de marinheiros nesse porta-aviões que estão, essencialmente, nadando no próprio cocô. A metáfora de dizer que alguém está cheio de merda, bem, nesse caso, eles realmente estão, sabe? Ou estão se enchendo disso a bordo do navio. Sabe, dizem que eles ficam na fila por 45 minutos só para se aliviar. Isso me deixaria um pouco irritado. E então esperamos que operem em condições de combate enquanto lidam com esse tipo de desconforto físico. Olha, esse destacamento, esse enorme destacamento de forças aéreas de combate, vem acompanhado do que eu chamaria de um destacamento insignificante de forças navais. E não vamos nos enganar. Quando conduzimos a Operação Rough Rider, há um ano, em março, no Iêmen e no Mar Vermelho, tínhamos 2 porta-aviões lá, com outros 5 navios de apoio. Até o Gerald Ford chegar, mancando ao Mediterrâneo, só havia um porta-aviões com 3 navios de apoio. E ele ficava a 1.000 milhas da costa, porque tinha medo de ser explodido. Na verdade, descobrimos ontem, ou talvez anteontem, por que tudo isso estava sendo feito. Naquela entrevista que Steve Witkoff deu a Lara Trump na Fox News, ele estava dizendo: por que esses iranianos não estão capitulando? Nós aparecemos com toda essa força militar. Acontece que não havia nenhum plano de ataque. E sabe, eu perdi o sinal, deveria ter falado sobre isso antes. Mas não vai haver um ataque ao Irã até que comecemos a ver as embaixadas se livrando do pessoal não essencial e ou fechando. Até agora só vimos isso no Líbano, mas Bagdá ainda está intacta. Riad, na Arábia Saudita, o Catar, Doha e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nenhum desses lugares foi reduzido. Então, ainda não há um ataque iminente. A segunda coisa é a ausência de NOTAMs, os chamados avisos para missões aéreas. Isso não está acontecendo. Então isso foi realmente pensado como uma demonstração de força para tentar coagir os iranianos a desistirem, porque os Estados Unidos vinham acreditando nas próprias mentiras sobre as condições no Irã. Eles realmente acreditavam que o governo estava em uma situação muito frágil, que poderia ser facilmente derrubado. E isso porque estavam se baseando em informações geradas a partir de uma pesquisa de opinião pública financiada pelo governo dos Estados Unidos com apoio da CIA. Certo? Então nós pagamos por uma mentira para nós mesmos e depois acreditamos nas nossas próprias mentiras. Mas a realidade é outra. Então, até agora, sabe, movemos todos esses recursos aéreos. Mas tem outra coisa que eu não entendo. Sim, temos 30% de toda a frota de F-35s que estão no inventário da Força Aérea. Existem cerca de 21 esquadrões. 7 desses esquadrões foram destacados. Eles estão posicionados na base aérea Muwafaq Salti, na Jordânia, e em Prince Sultan. Na Arábia Saudita. Você sabe de cabeça qual é a distância da base aérea Prince Sultan até Teherã? São cerca de 900 milhas. Você sabe qual é o raio de combate do F-35? O raio de combate significa até onde você pode voar antes de precisar virar e voltar. E a resposta é 300 milhas. 300 milhas para fora, 300 milhas de volta, um raio de combate de 600 milhas. Eu não sou ótimo em matemática, mas se eu estou em Prince Sultan
e vou bombardear Teherã, e ela fica a 900 milhas de distância, e meu avião só pode ir 300 milhas nessa direção, como diabos eu percorro as outras 600 milhas? Isso não faz sentido. Quer dizer, estão nos empurrando um monte de conversa fiada sobre, sim, vamos entrar e suprimir as defesas aéreas inimigas. Como é que vamos fazer isso? Bem, normalmente o que se faz é usar um avião-tanque para reabastecer esses caças. Você vai me dizer que vamos colocar um avião-tanque KC-135 sobre o território iraniano, onde eles agora têm sistemas de defesa aérea atualizados, cortesia dos chineses e dos russos? Claro. Que tipo de droga você está usando? Então é por isso que você viu Dan Kane, o chefe do Estado-Maior Conjunto, mandando seus subordinados vazarem informações tanto para o Washington Post quanto para o Wall Street Journal, dizendo, não, isso é altamente arriscado. Provavelmente não deveríamos fazer isso. Vai haver baixas. Tudo o que ele está fazendo é se protegendo, porque sabe que Trump vai ordenar de qualquer jeito. Aí ele vai poder aparecer e dizer, eu disse para ele não fazer. Ele não me ouviu. Viu? Está registrado, eu disse para ele não fazer. Ele só está dizendo isso porque sabe que não pode impedir Trump. O USS Gerald Ford deveria ser o trunfo nesta guerra. E agora parece que tem um problema ainda maior para resolver. Seus problemas de encanamento. Mas esses relatos do Wall Street Journal também dizem que as pessoas a bordo estão cansadas. Eu conversei fui ao Vietnã com um grupo de veteranos cujo filho estava na Marinha durante a mobilização de 2023, depois de 7 de outubro. E eles disseram que tinham medo de um contra-ataque do Irã se o conflito se tornasse regional. O que você acha disso? Quero dizer, parece uma situação bem ruim para os Estados Unidos, justamente quando, como o Larry disse, há relatos de que Denny Haiphong está tentando salvar a própria pele. Porta-aviões são extremamente difíceis de manejar e a quantidade de apoio necessária para apenas um único grupo de batalha, seus submarinos, fragatas navais e assim por diante, é enorme. Quero dizer, é uma operação gigantesca. Eles não podem ficar no mar por mais do que algumas semanas parados, e já passamos muito desse ponto neste momento. Pessoalmente, acho que é um uso muito irresponsável das Forças Armadas dos Estados Unidos pelo governo Trump, sabe? Usá-las. Se de fato isso for uma demonstração de força para intimidar os iranianos a ceder. E todos os indícios apontam que é esse o caso, especialmente considerando os comentários recentes do desenvolvedor imobiliário encrenqueiro de Long Island, que está se passando por diplomata, Steve Witkoff. Parece ser esse o caso. Então, se for mesmo, isso é extremamente irresponsável. Nenhum presidente dos Estados Unidos jamais fez isso na história. Mobilizar esse nível de recursos militares, aéreos e navais, embora pudesse haver um complemento naval ainda maior. Mas do jeito que está, já é algo significativo, mesmo que seja apenas para intimidar os iranianos e fazê-los ceder e aceitar quaisquer que sejam os termos de rendição de Trump. Não há um complemento diplomático para isso, nem um complemento coerente de política externa. Eu não ouvi nenhuma justificativa para isso, nem uma explicação clara. Trump nem consegue articular um pretexto para essa ação. Ele já mudou de posição 3 vezes. Primeiro era o programa nuclear que supostamente não existia, depois existia. Depois foram os manifestantes pacíficos, depois os mísseis. Agora voltou à questão nuclear, ao urânio enriquecido novamente. Ele está completamente perdido. E Trump precisa, se realmente for levar adiante suas ameaças, não pode haver nenhuma baixa dos Azuis, nenhum navio americano atingido. Porque se o Irã revidar e os Estados Unidos sofrerem qualquer perda, seja de aeronaves, navais ou mesmo de pessoal, ou se houver danos graves à base aérea de Al-Udeid, no Catar, por exemplo, então esse é um preço que os Estados Unidos terão de pagar. Nesse caso, Trump vai ter que justificar porque lançou uma guerra não provocada, uma guerra de escolha contra os iranianos. Ele vai ter que justificar isso para muita gente. Pelo menos metade dos americanos, alguns membros do Congresso e talvez para a imprensa.
Simplesmente não vai pegar bem, a menos que ele consiga um resultado perfeito nessa operação. Então, como eles vão fazer isso? Talvez possam mentir sobre os resultados e coisas do tipo. Estive no Irã há 2 semanas e o que entendi de lá é um ponto importante. Os iranianos não têm medo dos Estados Unidos. Eles estão preparados. Eles acreditam que este é o momento em que precisam traçar um limite e não vão se envolver em nenhum tipo de troca simbólica. Pelo menos foi isso que me foi transmitido. E também aos outros jornalistas que estavam lá. Eles não vão ser levados a algum tipo de troca simbólica para que ambos os lados saiam ganhando. Isso não vai acontecer. Acho que isso muda fundamentalmente o cálculo do governo Trump. Porque a jogada que Trump costuma fazer não envolve ninguém revidando contra os Estados Unidos de forma significativa. Israel também vai sofrer o impacto de qualquer retaliação iraniana. Portanto, há muitos riscos envolvidos. No geral, há um enorme risco de escalada por parte dos Estados Unidos, mas não muita recompensa. É muito difícil ver qual seria a recompensa. Onde está o ganho, como dizem no mundo dos negócios? Não está claro. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Isso é um ato de desespero por parte do regime de Netanyahu para manter a situação em Israel estável, porque eles também estão em crise, uma crise existencial. Quero dizer, não consigo ver como isso poderia terminar bem. Se ele não o fizer e essas negociações se arrastarem, o que os iranianos não têm ilusões de que poderia ser usado como pretexto para algum tipo de ataque surpresa pelos Estados Unidos e Israel, então, o que acontece? Eles não têm ilusões, estão preparados para isso. Mas o que os Estados Unidos não entendem é que a maior honra na República Islâmica do Irã é morrer por uma boa causa. Portanto, há muitas pessoas dispostas a se martirizar para lutar contra o que consideram a mais grave injustiça representada por países como os Estados Unidos e Israel. Estou falando da questão palestina, mas de forma mais precisa das ameaças abertas contra um país soberano sem qualquer fundamento, baseadas em todos os pretextos fabricados e do que isso significa para a comunidade internacional e a estabilidade global. É isso que está em jogo. Os iranianos percebem isso, Eles entendem o lugar que ocupam na história neste momento e também têm a capacidade de se defender com drones, sistemas antiaéreos e, é claro, mísseis. Eles possuem tecnologia de mísseis que ainda não revelaram. Posso afirmar isso com certeza. Foi-nos informado que os mísseis hipersônicos lançados em junho tinham 6 anos de idade e que as 2 últimas gerações de mísseis hipersônicos ainda não foram apresentadas. Isso inclui a capacidade de mudar de curso e atingir alvos em movimento. Então foi isso que disseram, foi isso que nos transmitiram. O que isso significa para os Estados Unidos com todos os seus ativos navais espalhados por aí? Não acho que seja uma boa ideia os Estados Unidos se envolverem nesse tipo de roleta, por assim dizer. Consigo imaginar o presidente ligando para o secretário da Marinha e dizendo: "Por que você enviou Gerald Ford para o Mediterrâneo?" E ele responde: "Bem, senhor, o senhor me disse para enviar um porta-aviões." Não, avião. Não porcaria, avião. Quanto disso, pelo que você sabe, quando penso no que o Patrick acabou de dizer, me faz pensar em um alvo móvel que muito bem poderia ser um porta-aviões naval, certo? Eu sei que você se lembra de 2025, você fala sobre isso o tempo todo. E estou me perguntando se você poderia comentar sobre a crise que enfrenta a Marinha dos Estados e as Forças Armadas dos Estados Unidos nessa frente com o Irã. Você deve se lembrar que em fevereiro de 2025, houve porta-aviões como o USS Roosevelt colidindo com um navio mercante, sem motivo, sem explicação. Disseram que não faziam ideia do que havia acontecido. Depois, durante os bombardeios no Iêmen, houve manobras evasivas feitas por um porta-aviões, o que levou, acredito, não a um, mas a 2 Super Hornet F-18 caindo no oceano. Então, o que explica essa crise? Porque parece uma crise funcional, uma incapacidade de realmente operar. Estamos presos no século XX.
E nos recusamos a entender que já estamos no século XXI. Então vamos analisar algumas das mudanças tecnológicas. Primeiro, quero destacar que os chineses teriam fornecido e implantado no Irã um radar descrito como um radar 3D, capaz de detectar aeronaves furtivas. Pela posição em que está instalado, ele pode enxergar a cerca de 420 milhas de distância. Então, digamos que você o coloque a 100 milhas da costa. Ele estaria observando 320 milhas além da fronteira oeste do Irã. Ele veria todos aqueles F-35 se aproximando com bastante antecedência e seria capaz de mirá-los. O mesmo vale se for colocado na costa sul. Ele detectaria um navio se aproximando a até 300 milhas. Curiosamente, os Estados Unidos estariam mantendo o grupo de ataque do porta-aviões Lincoln a cerca de 1.000 milhas da costa, por medo dos mísseis hipersônicos. Because of fear of the hypersonic missiles. What we're witnessing now is the end. O que estamos testemunhando agora é o fim de um sistema de armas. O porta-aviões foi um grande sistema de armas na Segunda Guerra Mundial, porque naquela época não havia uma forma de reabastecer aeronaves em pleno voo. A única maneira de levar esses aviões de um ponto a outro era fazê-los saltar de ilha em ilha ou colocá-los a bordo de um navio e lançá-los a partir dele. Mas agora, com o surgimento dos mísseis hipersônicos, que os chineses têm, os iranianos têm, os russos têm e os Estados Unidos não têm, eles não conseguiram desenvolver essa tecnologia. Não se trata apenas de viajar acima de Mach 6, mas também de ser manobrável. Os Estados Unidos não conseguiram alcançar isso. O resultado disso foi tornar esses porta-aviões completamente irrelevantes. Eles são alvos grandes e fáceis. Nada mais. E vamos analisar taticamente como eles seriam usados, como eles iam ser usados. Bem, se o Gerald Ford está no Mediterrâneo, ele não pode ser usado para atacar alvos no Irã. Desculpe. Tudo que ele pode fazer é tentar fornecer defesa aérea contra mísseis e drones que se aproximam. Mas o Abraham Lincoln tem um contingente de mísseis de cruzeiro Tomahawk espalhados entre os destroyers de sua frota de escolta. Ok, desculpe transformar isso em aula de matemática, mas, sabe, oi, Danny Haiphong, matemática para a era moderna. Se você está a 1.000 milhas da costa e tem mísseis de cruzeiro Tomahawk, cujo alcance máximo é de 1.000 milhas, quanto dano você pode causar no Irã? Pouco, se algum. Isso significa que você precisa aproximar esses navios mais da costa. Então, quando eles estiverem mais próximos da costa, você pode estender o alcance. Mas no máximo, eles conseguem realmente ir cerca de, 950 milhas para o interior. E isso nem chega a Teherã a partir da costa sul. Então, nem todos os alvos principais, tanto nucleares quanto de mísseis balísticos, estão nas áreas costeiras. Eles estão no interior, realmente além do alcance de todos esses sistemas de armas que enviamos. Então, isso parece uma operação planejada para você? Não. Isso me lembra daquela cena do filme O Profissional, com Jane Reno e Gary Oldman. Gary Oldman é um policial corrupto, e os caras dele são todos abatidos por Jane Reno, que é um matador profissional. E ele sai e diz, ligue para a delegacia. Quem queremos trazer? Todo mundo! Traga todos eles. Essa é a estratégia de Trump. Trazer todos os recursos aéreos que temos. Como vamos usá-los? Vamos descobrir quando chegarmos lá. Como eu disse, por favor, me explique como se emprega um F-35 para atacar um alvo que está a 900 milhas no interior, ou digamos 400 milhas dentro do Irã, quando sua base aérea mais próxima está a 900 milhas de distância. Me dê uma explicação. Me apresente um briefing de como essa operação vai ser conduzida. Não dá para fazer. Patrick, se isso não puder ser feito, então parece que os Estados Unidos terão que depender de seus recursos na região, que também são bastante frágeis e, imagino, correm grande risco. Qual é a sua reação ao que o Larry disse aqui? Well, aside from what Larry's
Bem, além do que o Larry disse em relação a esse lado da questão, o outro aspecto é o espaço aéreo disponível. Agora, a Arábia Saudita e a Jordânia até disseram que não permitirão que seu espaço aéreo seja usado para um ataque ao Irã. Não tenho certeza se acredito nisso, mas de qualquer forma, foi o que disseram. E o Iraque também é um fator imprevisível aqui. Os Estados Unidos estão pressionando fortemente o Iraque neste momento, interferindo em seu sistema político, tentando impedir o retorno de Nouri al-Maliki ao cargo de primeiro-ministro. Ele é um ex-líder do Iraque, de volta à política. A razão é que a questão do espaço aéreo iraquiano é muito importante. E isso tecnicamente inclui o Kurdistão iraquiano, que já foi usado como base de lançamento para ataques contra o Irã anteriormente, em ofensivas anteriores de Israel e dos Estados Unidos. É por isso que isso é importante. Porque se os Estados Unidos seguirem por esse caminho e o Irã responder, não será apenas um impasse entre esses dois países, ou mesmo três, se incluirmos Israel. Será uma guerra regional. Provavelmente envolveria Israel e os Estados Unidos tendo que usar o Azerbaijão. Também não tenho certeza de qual é a posição da Turquia nessa questão. Então, submatter alguns são vetores de ataque. Não está claro se eles são tão fortes quanto eram no passado. E há também ramificações políticas. Então estamos falando de 5, 6, 7, 8, possivelmente mais países se isso se espalhar e escalar com o tempo. E aí está um enorme dilema para os Estados Unidos. Eles estão preparados para se envolver nesse tipo de conflito? Vão simplesmente recuar e fugir? Ou manter distância com ataques de mísseis de cruzeiro a partir de submarinos, mísseis Tomahawk ou algo do tipo? Quero dizer, esse é o plano dos Estados Unidos, o que poderia ter um sucesso limitado. Isso não vai resultar em uma mudança de regime. A mudança de regime é impossível. Vou dizer, impossível. Não é que seja improvável, nem que seria difícil. É impossível. Por quê? Porque a República Islâmica do Irã e o apoio ao governo e ao líder supremo representam a esmagadora maioria do país. Então qualquer ataque ao país vai unificá-lo ainda mais. Sei disso porque estive na marcha do Dia Nacional e foi a maior participação de que alguém se lembrava, justamente porque o Irã estava sob ameaça. Os iranianos respondem com solidariedade e unidade quando são ameaçados. Isso é simplesmente um fato. Então, se os Estados Unidos decidirem escalar o conflito, não é que eles vão conseguir uma mudança de regime ou enfraquecer o regime. Eles vão fortalecer a determinação e a solidariedade do povo iraniano e fortalecer o chamado regime. Esse é o resultado que vai acontecer. Não há nenhuma chance de mudança de regime. Nenhuma chance. O que eles vão fazer é criar uma resiliência muito mais forte. E veja, eles têm muito orgulho do seu governo. Têm muito orgulho do que conquistaram, mesmo diante das sanções, mesmo diante de todos os ataques de Israel e dos Estados Unidos e dos assassinatos dos seus generais e cientistas nucleares. Eles não vão desistir disso por causa de algumas ameaças, ou até mesmo de alguns ataques à infraestrutura, ou você sabe, do assassinato de sua mais alta liderança política. Eles não vão abandonar a revolução. É uma república, é um governo revolucionário. Está no nome, República Islâmica do Irã. Cada cargo é democraticamente eleito em todo o sistema, do nível nacional ao local. E até o líder supremo é escolhido por um conselho especial. Mas deixemos isso de lado por um momento. Eu realmente não acho que ninguém em Washington entenda, ou sequer tenha lido o resumo do tipo Cliff's Notes sobre o Irã, porque eu os ouço o tempo todo, e ainda não ouvi nada de ninguém em Washington que sequer se aproxime da realidade do Irã, no que diz respeito ao que faz a economia política deles funcionar. Ainda não ouvi isso. Então trata-se de um nível elevado de ignorância, e todos estão imersos na própria propaganda. Eles não percebem que o Irã está disposto a se sacrificar para preservar sua soberania
enquanto os Estados Unidos não estão nem dispostos a sacrificar um soldado por causa dos custos políticos que isso traria para o governo Trump, ou um navio de guerra, ou um porta-aviões contra o Irã. Então vamos ver o que o Trump vai fazer, mas não parece que haja uma estratégia coerente da parte dele. Ele está realmente contando com a capitulação dos iranianos. E eu concordo com a declaração inicial do Larry. Quanto mais dados aparecem, mais parece que essa é mesmo a estratégia. É difícil negar isso agora. Então, para onde vamos a partir daqui? Vai ser um ataque desesperado para salvar as aparências. Algum tipo de projeto de vaidade para salvar a imagem do Lindsey, para salvar a testa pálida, oleosa e suada do Lindsey Graham. É aí que vamos acabar com essa situação? Eu não sei. Quantos anos você tem? Se não se importar que eu pergunte. Quem eu? Danny, I know how. 30, 35. Danny, eu sei como isso funciona. Ok, então você tinha apenas 10 anos quando o 11 de setembro aconteceu. E pode ou não se lembrar do tipo de divisão política que existia nos Estados Unidos antes daquele ataque. Não vou entrar em quem realmente fez aquilo. Vamos deixar isso de lado. O efeito nos Estados Unidos foi o de quebrar essas divisões. Por um breve momento, o país estava unido, até que George W. Bush encontrou uma maneira de jogar tudo fora. A mesma coisa aconteceu no Irã em junho passado. Lembra do professor Morandi, com quem você já conversou antes? Let's take Professor Morandi, who you've talked to before. He fought in that war that Ele lutou naquela guerra da última vez que o Irã foi atacado e enfrentou uma ameaça externa que precisou combater. Isso foi de 1980 a 1989, com Saddam Hussein apoiado pelos Estados Unidos. Essa experiência de guerra galvanizou aquela geração de iranianos. Bem, até junho passado, se você tivesse 50 anos, realmente não teria lembranças desse período. Sabe, é como ouvir seu avô contar histórias de guerra. Então, em 13 de junho, de repente, houve um ataque surpresa no Dawn. O exército de homens, mulheres e crianças por Israel, com ajuda dos Estados Unidos, e depois os Estados Unidos realizaram novos ataques. Estava em Makfith, no Irã. that had the same effect in Iran. That's exactly what Patrick was talking about. É exatamente disso que o Patrick estava falando. E de repente, eles se uniram de uma forma que nunca tinham feito antes. Sabe, eu tive uma confirmação, é uma evidência anedótica, mas acho que é uma evidência anedótica sólida, vinda do Nima, Nima al-Khashid. O Nima acabou de voltar depois de uma ausência de 12 anos. Ele não ia ao Irã há 12 anos. Passou cerca de um mês e meio lá e ficou impressionado de forma positiva com a união. Como eles se uniram. Exatamente o que o Patrick disse. Então, o Patrick não é uma ferramenta do Ayatollah. Ele não está sendo pago para bajular. Ele está fazendo um relato bom e honesto. Isso é exemplar.